Vocês viram que entrou em vigência nova tabela de custas do TJRJ, agora, a partir do dia 12 de março. Eu sou Daphne Cunha, esse é o Help Juris, e eu te mostro o caminho para acelerar os seus processos no TJRJ e receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas. E, gente, aqui no YouTube, eu sempre tento trazer para vocês vídeos super completos que te expliquem muito sobre as custas do Tribunal de Justiça do Rio. E é o seguinte, eu fiz um plantão de dúvidas, acabei de fazer esse plantão de dúvidas com os alunos do método Help Juris. E nesse plantão eu trouxe com detalhes, tá? Quais foram as modificações na nova tabela. O que essa tabela trouxe de diferente do que já estava, né, valendo para as custas processuais aqui do Rio. Então, eu trouxe esse plantão para vocês, primeiro para vocês verem como funcionam os plantões de dúvidas aqui dentro do método Help Juris e para que vocês também fiquem por dentro dessas alterações. Então, fica com o nosso plantão. Vamos dar início aí a mais um plantão de dúvidas do método Help Juris. E, gente, ó, estou muito feliz, tá? Porque tá todo mundo aí assistindo bem as aulas, tendo um progresso legal, tenho acompanhado lá pela plataforma. E eu quero dizer que vocês podem aproveitar bastante, tá? Não só desse canal aqui do Plantão de Dúvidas, mas principalmente, especialmente lá da comunidade Helpers, tá? Então, fiquem à vontade para me mandar dúvidas, tá bom? Porque a ideia é essa mesmo, eu compartilhar o máximo possível com vocês, para que vocês possam alcançar, né, de fato, esse resultado de acelerar os processos e receber seus honorários muito mais rápido através do correto recolhimento das custas, tá? Então é para você não ficar com dúvida mesmo, por favor. Inclusive, gente, se vocês quiserem, tá? Aqui no. Deixa eu só. Se vocês quiserem me mandar dúvidas, assim, conforme for pintando, para depois estar participando aqui do plantão, vocês também podem fazer assim, tá? Que às vezes é uma dúvida que você quer uma explicação assim em áudio, que vai ficar gravada, né? Então, é interessante, você pode me mandar por e-mail com antecedência, e aí, quando tiver o próximo plantão de dúvidas, eu já incluo essa dúvida que você tenha me enviado, combinado? E é o seguinte, hoje eu recebi duas dúvidas por e-mail, tá? Eu vou começar com a primeira, que na verdade foi a segunda enviada, mas que o tema está muito em alta, que é o seguinte, esse aluno, ele viu o Reels que eu fiz ontem, tá? Porque a gente teve a publicação de uma nova tabela de custas. Isso mesmo, acreditem se quiser, mas é isso. Publicaram nova tabela. E antes que você fique desesperado, porque eu fiquei mais desesperada que vocês podem ter certeza. Antes que vocês fiquem desesperados, não mudou tudo, tá? Mas a má notícia é que eles não iam publicar uma nova tabela para diminuir custas, né, gente? Infelizmente, é uma nova tabela para aumentar. Mas esse aumento já era previsto, né? Até por uma questão do princípio lá do direito tributário, né, que você tem que ter ai, fugiu o nome, gente, mas você precisa daqueles 90 dias, né, de prazo para poder entrar em vigência a lei, né? Anterioridade no nonagesimal, acho que é isso. E aí já tinha sido publicada essa lei ano passado e ela entraria em vigor apenas em março, tá? E é o seguinte, mudou aquele fundo que se chama Funarpen, tá? Esse Funarpen, ele é um daqueles fundos, né, que a gente chama de sócios do tribunal, que a gente tem o CARD, o FUNPERJ, o FUNDIPERJ e tem o Funarpen. E ele é direcionado para a parte extrajudicial, para os cartórios de pessoas naturais, tá? Em tese, a justificativa ainda dessa cobrança é por conta das gratuidades de justiças, né? Que muitas partes têm gratuidade de justiça para, enfim, para todos os atos praticados lá nos cartórios de pessoas naturais.
e então isso precisa ser custeado de alguma forma, e é custeado dentro das custas processuais, dentro das custas judiciais. Então, infelizmente, sempre alguém paga o pato, né? E, enfim, esse Funarpem, é mesmo, doutora Pri, obrigada, né? Já mudou e ainda bem que tem um Help Juris. Gente, a minha função aqui, a minha missão é exatamente trazer para vocês todas as novidades, deixar vocês inteirados de tudo que está acontecendo, para vocês não terem nenhum tipo de surpresa. Mas aí esse Funarpem era o seguinte, ele incidia, a alíquota dele era 4% sobre aquele somatório inicial de custas, né? Que dá lá, quando você preenche a grege, não dá um subtotal. Aí desse subtotal eles tiram CARD, FUNPEST, FUNDIPERJ. Então desse subtotal tirava também 4% do Funarpem. Agora essa alíquota aumentou de 4 para 6% e mudou também a base de incidência. Sente o drama. Agora, a incidência é não só aquele subtotal das custas, mas também a parte dos distribuidores, né? Que é toda ação você recolhe mais ou menos 149,22, né? Então, em cima desse valor também incide os 6%. Então, não parece não, mas dependendo do valor das custas, vai dar um impactozinho aí interessante, né? Infelizmente. Mas, enfim, é lei, tá aí. E você não precisa ficar preocupado. Por que que você não precisa ficar preocupado? Se você está assistindo lá as aulas, né, do nosso módulo 4 de GRES na prática, você já viu lá que esses percentuais legais, eles são preenchidos automaticamente quando você gera GRES, tá? Então, você não precisa se preocupar. Se ele é automaticamente preenchido, isso significa que é só você não excluir, não modificar, que vai estar tudo certo, tá? E a outra mudança foi a seguinte, que inclusive foi a pergunta, né? A pessoa, o doutor Bruno que me mandou, ele virou e falou assim: Daphne, bateu uma dúvida. Precatório tem custas e RPV, e tem a ver com a outra, com a segunda mudança, porque é o seguinte. Agora, quando você quiser registrar a cessão de um precatório, você vai ter que recolher custas, tá? E, inclusive, ficou bem carinho essas custas processuais. Eu vou até mostrá-las para vocês aqui, tá? Deixa eu até entrar aqui na tabela, porque eles fizeram o seguinte: existem 4 faixas. Se você tiver em um precatório, seu cliente tem um precatório para receber, tá? E é muito comum, né, gente, que você faça sessão desse precatório, às vezes não quer esperar esse tempo, o tempo todo, que infelizmente demora a beça para receber, né? E aí você cede esse precatório e antes, ok, você cedia, ia lá no setor de precatórios mesmo, você informava a sessão desse precatório, tudo certinho, você faz isso por escritura pública, né? Só que agora tem custas. Olha que interessante. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar para vocês onde é que está isso na nova tabela. Calma aí deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu localizar aqui. Calma aí que eu errei a página. Tá. Calma aí. Vamos lá, compartilhar a tela. Aqui. Estou aqui na nossa digníssima tabela de custas, ó. Aqui, ó. Tabela de custas. E essa, então, é a que está vigente agora. Olha lá, ó. Efeitos a partir de 12 de março, tá, gente? E a única coisa que alterou foi aqui a inclusão desse campo aqui. Vocês vão ver agora. Ó. Deixa eu localizar ele aqui. Aqui, ó. Dentro de procedimentos e incidentes, né, que é o item 10 aqui da tabela, eles acrescentaram a letra K, registro de cessão de crédito em precatório. E aí o valor, esse valor aqui é do campo atos dos escrivães, tá? E aí o valor, ele vai modificar de acordo
com o valor do seu precatório, do precatório a ser recebido e que está sendo cedido, tá? Então, aqui, ó, referente a precatório expedido com valor nominal até 50 mil, R$ 261, tá? Precatório com valor entre 50 mil e 150 mil, 1.047,17. E referente ao precatório expedido com valor nominal acima de 500 mil. Aliás, eu pulei um aqui, ó. Referente ao precatório expedido com valor nominal entre 150 e 500 mil. Aí passa para 1.832,55. E referente ao precatório expedido com valor nominal acima de 500 mil, R$ 2.617,93. Ou seja, se seu cliente tem um precatório com valor acima de 500 mil reais e ele está cedendo esse precatório, você vai ter que recolher umas custas bem salgadinhas, tá? R$ 2.617,93 de atos dos escrivães e vai incidir sobre isso os fundos, tá? Todos os fundos aí legais. E aí a dúvida que era a seguinte, né, do Dr. Bruno que me mandou. Daphne, precatório tem custas? E para expedir esse precatório tem custas? E o RPV? O RPV, né, gente, é o requisitório de pequeno valor, quando você está demandando contra a fazenda pública. Deixa eu até interromper esse compartilhamento, voltar à tela. Quando você está demandando contra a fazenda pública, né, você vai receber o valor dessa condenação de duas formas. São duas formas possíveis. Ou você recebe um RPV, que é o requisitório de pequeno valor, ou você recebe um precatório. Esse regime ele está previsto lá na Constituição Federal, né, artigo 100 da Constituição Federal, e é o seguinte, existe um teto. Normalmente, né, cada município tem um teto, cada estado tem um teto e tem também o teto da União. Dos municípios, normalmente é até 30 salários mínimos, tá? Mas aí você tem até que fazer uma consulta para verificar, hein, contra o réu que você esteja demandando, qual é o teto desse réu. A minha dica é, joga lá no Google, porque existe uma tabela aqui do tribunal, tá? Quando você joga no Google limite e RPV, aparece uma tabela, e aí tem todos os municípios aqui do estado do Rio, e tem também os valores do RPV estadual, tá? Contra o estado do Rio de Janeiro. Então, o que acontece é o seguinte, contra o estado do Rio tem um limite, contra o município tem outro limite, vai depender do município. E aí, dentro desse limite, vai ser expedido um RPV, que é um ofíciozinho, tá? Que vai lá para esse ente e ele efetua o pagamento. Ele tem 60 dias para pagar, ele efetua o pagamento por meio de um depósito judicial dentro dos autos, e aí você vai receber esse valor por um mandado de pagamento, tá? Daquela forma normal. Agora, ultrapassou o limite do RPV, aí você vai ter que receber por precatório. Aí o precatório, ele é digitado atualmente dentro de um sistema próprio no tribunal, tá? A vara onde está tramitando o seu processo vai fazer a digitação desse precatório dentro desse sistema, e aí esse sistema já se comunica diretamente lá com o setor de precatórios, que fica lá no tribunal, né, lá no Rio de Janeiro. E aí eles recebem e lá você entra naquela fila para recebimento daquele ente federativo, tá? Funciona desse jeito e custas com relação a isso. É bem simples, gente. Pelo menos isso é bem simples. Você vai recolher as custas referentes a um ofício eletrônico, tá? Por quê? É simplesmente o ofício que a gente encaminha, né? Quando é o caso do RPV, ou o preenchimento das informações dentro desse sistema que eu estou falando para vocês também funciona a título de custas processuais, como se fosse o envio também de um ofício eletrônico, tá? E o ofício eletrônico, o valor dele é R$ 25,85 lá no campo do diversos, tá bom? Você pode aí selecionar, se você for selecionar a grege, deixa eu compartilhar aqui com vocês, porque eu já tinha preparado para mostrar o preenchimento de uma grade com vocês com relação a outra pergunta que eu recebi. Então, vou aproveitar e já mostrar para vocês aqui também. Deixa eu compartilhar minha telinha aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Acho que eu tenho que entrar de novo, calma aí, para dar certo. Compartilhar a tela. Aqui. Compartilhar. Estou aqui, né, gente, na tela do site do tribunal e eu já cliquei aqui em cima. Eu já cliquei lá na inicial, né, na tela inicial, aqui no ícone da Grerge, tá? E aí, como é que tá difícil? Porque eu tô cheio de tela aqui. Eu venho aqui em Grerge eletrônica, clico aqui nessa imagem da Grerge, né? E aí vamos lá. Se fosse esse ofício eletrônico, né? Judicial, processo judicial. Só mostrar um modelinho para vocês, tá? Você não marcaria aqui greve inicial, tá, gente? Porque você já tem número de processo nesse caso. Eu só quero mostrar qual é o modelo. Ah lá, o tipo do modelo. Atos processuais. E aqui você encontra a parte do ofício. Vamos localizar ele aqui, ó. Mandado eletrônico. Ah lá, ó. Ofício de requisição precatório para pagamento de precatório, tá? Você pode escolher esse aqui, que ele vai ser o mesmo valor, ou você pode escolher esse aqui, ó, de citação, intimação eletrônica, é o mesmo valor, tá, gente? E aí eu já entro no tema que eu quero falar com vocês, que é o seguinte: não importa o modelo de grade que você está selecionando. Não é isso que é importante. A gente tenta selecionar aqui o mais próximo possível, que é para te dar orientação, para você já abrir ali com os campos que você precisa recolher referente àquela grade. Mas o que importa de verdade é você estar acertando o valor e a conta. Se você estiver acertando o valor e a conta, tanto faz se você selecionou o ofício eletrônico de citação ou o ofício para requisição de precatório, tá? É a mesma coisa, porque o que importa é o valor e a conta, tá? Eu tive, inclusive, essa dúvida, o doutor Ítalo me mandou lá na comunidade semana passada, e ele estava até em dúvida se ele precisava emendar a inicial, tá? Por conta disso, porque ele não estava encontrando um modelo de grade adequado para a ação dele. E isso não tem importância, tá, gente? Não tem importância. O que importa é você recolher os valores corretos. E aí, inclusive, ele estava com essa dúvida pelo seguinte: ele foi intimado para a complementação de uma greve, tá? Então eu quero te mostrar aqui como é que você faz se você precisar complementar um valor que você foi aí intimado, tá? Suponhamos que você recolheu custas e nesse caso faltou alguma coisa, você ainda não estava aqui no método Help Juris, ainda não sabia, né, como fazer o recolhimento correto, não tem problema, aí você foi intimado para complementar. Como é que você faz isso? Você tem duas opções. Você pode selecionar o tipo da ação, do ato que está faltando. Suponhamos que você esqueceu e não recolheu aí o valor do mandado do oficial de justiça, tá? Suponhamos que você tivesse dois réus e você recolheu só para um. Só para um mandado do oficial e ficou faltando o outro mandado. E aí o cartório te intimou para recolher o valor desse segundo mandado, tá? Vamos colocar essa hipótese, porque aí você vai entender claramente. O que que você poderia fazer nesse caso? Primeira coisa, você pode selecionar aqui o modelo de um mandado eletrônico por oficial de justiça. Ou você pode selecionar uma grade complementar, tá? E aí, a grade complementar, ela é ainda mais interessante, ainda mais útil, quando você é intimado a recolher determinados valores só, que não caibam dentro de um modelo específico. Suponhamos que você até recolheu o valor do oficial de justiça corretinho, mas ficou faltando diversos, e aí te intimaram para recolher só o diversos. Nesse caso, aí sim que você deve utilizar essa grade complementar, porque vai ficar muito mais simples. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Como é que funciona? Eu vou estar aqui nesse mesmo lugar, tá? Aqui no portal da Grege, aí aqui judicial, processo judicial, já vou estar aqui nessa tela. Você preencheria aqui os dados do seu processo, tá? E aqui no modelo, tipo do modelo, complementação de custas e taxa judiciária. E aí aqui eu só tenho duas opções, que é complementação de desarquivamento para processo físico
tá? Suponhamos que você fez aí um desarquivamento de processo físico e o cartório te intimou a complementar porque eram muitos volumes e a gente paga, né, nesse caso, porte de remessa e retorno, e aí te intimaram a complementar, você vai usar esse modelo. Agora, para todos os outros casos, você vai usar esse aqui, ó, modelo em branco, ou complementação de diferença de custas e taxa judiciária, tá? Eu já tô com um aberto aqui, gente. Vamos lá, deixa eu até interromper e compartilhar de novo, senão ele não vai, calma aí. Opa. Aí eu já tô aqui, dá uma olhada. Eu já tô aqui para o preenchimento da GRERG, tá? Essa GRERG complementar. E olha que interessante. Ele já deixa aqui incluído para mim alguns fundos. Fundperj, Funperj, Funarpem. Só que dependendo do que você for recolher, e esse é o único problema, na minha opinião, da GRERG complementar, que você tem que ficar atento que você vai ter que incluir também CARG, tá? Normalmente, gente, e é o que deve acontecer, o cartório, quando te intima para complementação, ele indica para você todos os valores e ele indica quais são os fundos que você tem que recolher, tá? Porque aí você recolhendo, você incluindo o fundo, ele faz o cálculo automático para você. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Suponhamos aqui que a gente vai recolher aquele oficial de justiça que eu falei, tá? Aí o que que você vai ser intimado? Vai ter lá uma certidãozinha do cartório falando que você tem que recolher atos do oficial de justiça. Esse aqui, a conta 11072. E aí eles vão te dar o valor lá, tá? Suponhamos que seja 36,22, tá? Que é o valor do OJ. Aí você vai incluir aqui no maisinho. Ele, ah lá, olha que legal, ele já incluiu o CARG para você e já incluiu os outros percentuais. Então, nesse caso aqui, você pode ficar tranquilo que está tudo certo. E aí o cartório indicou para você que falta o diversos. Aí você tem que incluir aqui também o diversos. Ah lá, ó, que é a conta 22.129. O diversos é 29,48. Esses valores, gente, vão estar onde? Você tem que ficar caçando? Não, esses valores vão estar lá na certidão do cartório, tá? O cartório, quando te intimar para complementação, vai ter lá direitinho qual o valor que você tem que recolher e a conta. Aí você vai preencher aqui e adicionar, tá? Se for só um oficial de justiça que você estiver sendo aí intimado para complementar, vai ser só esse valor. Você recolheu o oficial de justiça, recolheu diversos, ele já preencheu para você os fundos, e é só você bater com a certidão do cartório e ver se está certinho. Aí você vai confirmar aqui e vai estar ok, tá? É só você confirmar e pagar essa greve, tá? Eu quero deixar, a gente tem mais 5 minutos finais. Eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida, tá? Se tiverem, pode me mandar por aqui, tá, gente? E se não tiver dúvida para me mandar aqui agora, mas de repente depois você pensa melhor, né? Vai ficar ruminando aí todas as informações. Se for o caso, pode mandar lá na comunidade. Não se esqueçam, tá? De mandar as dúvidas lá na comunidade, porque lá, em no máximo 24 horas úteis, eu vou estar respondendo vocês. Normalmente eu respondo até em menos tempo que isso, tá? E vou tentar ajudar o máximo possível, tá bom? Tô só aguardando aqui. Se ninguém me mandar mais dúvida nenhuma, eu vou encerrar o plantão de hoje e dizer para vocês que eu ainda estou preparando, ainda tem várias aulas novas para entrarem lá no método, tá? Ainda estou na preparação também daquele nosso bônus da restituição de custas. Em breve ele vai estar no ar também. E vocês vão sendo avisados de tudo lá pelo nosso grupo de WhatsApp, tá? Fiquem tranquilos. E estou aberta também, se vocês quiserem me mandar sugestões, maior dúvida, porque aí dependendo, se for o caso, a gente inclui alguma aulinha, tá? Para deixar tudo o mais explicadinho possível, tá, gente? Quero agradecer muito para a participação de quem está aqui hoje, quem me mandou as dúvidas, e dizer para vocês que estou à disposição, tá bom? Até o nosso próximo plantão e até mais. Tchau, tchau.